Olá, meu nome é Tatiana Minchoni, eu faço parte do coletivo Sarau do Vinho e da equipe de produção da Feira Literária da Zona Sul, a Feliz. A gente atua aqui na periferia sul de São Paulo. Eu sou psicóloga, faço parte da Associação Brasileira de Psicologia Política e como muitas pessoas, muitas milhões de pessoas no Brasil, atualmente estou desempregada. Gostaria de agradecer à ABPP por essa possibilidade de participar desse momento de construção desses vídeos, da gente refletir sobre a conjuntura atual em ato, né? Num momento que a gente vive uma pandemia, que o Brasil é o epicentro dessa pandemia, né? Atualmente, enquanto gravo este vídeo para vocês, a gente já passa de 58 mil pessoas mortas e mais de 1.300.000 casos confirmados de Covid no Brasil. Isso são números que já são assustadores e nós sabemos de uma subnotificação que já vem sendo denunciada desde o início dessa pandemia, né? Então, que indica que esses números são muito além do que esses que eu já relatei aqui. E aí eu vou conduzir um pouco a reflexão aqui com base em algumas provocações que colegas da BPP fizeram para a produção deste vídeo. Então, a primeira provocação foi sobre os elementos fundamentais para compreender a realidade brasileira, né? E eu quero destacar inicialmente que é algo que é básico, que é que a gente precisa recorrer à história para compreender o nosso presente, né? A história, de fato, é um fio condutor para a gente entender como é que a gente chega até aqui. Então, a gente tem uma formação social extremamente hierárquica e mantenedora dos privilégios das elites, né? Um país que foi colonizado e erigido sob o genocídio e escravização dos nossos povos originários, além da escravização de pessoas afrodescendentes durante muito tempo. E isso se atualiza e se reflete no presente com algumas particularidades, né? A gente tem, então, um país que é extremamente desigual e que, dentro da lógica capitalista de exploração combinada às múltiplas opressões, sustenta a concentração de riqueza para alguns super ricos, enquanto a maior parte dos povos do Brasil vive uma condição extremamente precária de vida. Eu vou destacar aqui um pouco do contexto urbano, né, que é o que eu venho estudando, né, e isso, no contexto urbano, essa história também implica que a formação histórica das cidades, elas também repetem essas desigualdades e essas hierarquias na distribuição territorial das pessoas que vivem nas cidades e também nos acessos aos bens e serviços. Então, o resultado disso é que a gente tem nas cidades, periferias, favelas, morros, determinados territórios nas cidades que têm algumas características em comum, né? Muitos deles são aglomerados urbanos com alta densidade populacional e que são demarcados por uma precariedade intencional. O que é que eu quero dizer com isso? Que cresceu sem planejamento urbano, que tem poucos serviços básicos para a vida, como, por exemplo, acesso à água, acesso ao saneamento básico, né? Acesso a serviços de saúde, de educação, de cultura, de assistência social, né? Nesses territórios também vivem as pessoas com menor renda, né, daqui do país e que estão submetidas aos piores postos de trabalho, né, ou lugares de trabalho que são extremamente precários, ou desemprego, ou a situação de informalidade. E também são territórios que têm alta concentração de pessoas negras. Isso não coincidentemente muito conectado com nossa herança escravagista, né? Então, nesses territórios, a gente vê um trato bastante desigual do Estado, né, que comparece, a maior parte das vezes, com o seu braço armado, né? Então, a gente tem uma autorização, uma legitimação, uma autorização de atirar para matar nesses territórios, né? Pautado numa criminalização da pobreza e numa falácia de uma guerra às drogas, né, que em verdade tem conduzido aí o genocídio da população negra brasileira, especialmente a juventude. Além desses elementos estruturais, para a gente compreender a realidade brasileira, é necessário que a gente faça análise conjuntural constantemente. E isso, confesso, é um esforço imenso, dada a dinamicidade da conjuntura que a gente está vivendo. Atualmente a gente vive
uma crise econômica, social e política que se soma a uma crise sanitária em função da pandemia, e aí tendo à frente, né, um governante extremamente responsável e genocida que coloca os lucros acima das vidas, né? Então, prezando por uma abertura do comércio, da economia e o fim do isolamento físico, mesmo em meio a um número crescente de mortos. Né? Então, esse número crescente de mortes vai atingir especificamente essas populações que já são vulnerabilizadas em função desse processo histórico que eu estou destacando aqui, determinados territórios no contexto urbano que são periferias, morros e favelas. Né? Então, são as pessoas mais pobres que estão morrendo, são as pessoas, e também a gente já tem aí os índices de mais mortes entre pessoas negras do que entre pessoas brancas, que tem muita relação com a precariedade da vida cotidiana dessas pessoas, né? As pessoas negras têm mais doenças evitáveis, né, do que as pessoas brancas, e isso se soma muitas vezes nesse momento como comorbidades e deixam elas mais vulneráveis e mais suscetíveis à morte, e é o que vem acontecendo. E aí, algum dos processos de enfrentamento a essa crise, né, e uma necessidade real de sobrevivência têm sido criadas nesses mesmos territórios e periferias e favelas e morros, ações auto-organizadas para a sobrevivência do povo, né? Então, desde a organização de vaquinhas para conseguir fazer uma mínima distribuição de renda ali entre quem não está conseguindo nada, né? A distribuição de cesta básicas com livros, né? E aí eu estou destacando isso justo já para pegar um gancho para um outro momento, né, da minha fala sobre arte, política e afetos, né? Então essa distribuição de cesta básica com livros já é uma iniciativa muito interessante porque há um destaque e um entendimento, né, de que a cultura, a literatura, as artes, elas são direito humano, né, e são fundamentais para a nossa existência. E aí adentrando um pouco essa reflexão da arte, por quê? Né? Porque o contato com as artes, né, e aí dentro das diversas linguagens artísticas que a gente tem, diversas formas de expressar a artes, as artes elas possibilitam a apropriação da experiência histórica da humanidade. Né? E também as artes elas organizam para o futuro, né? E leva a gente a aspirar acima da nossa vida, né? Isso significa, né? Isso, em outras palavras, possibilita o contato com as artes possibilita a abertura para outros possíveis, né? Ela abre para um campo muito importante que é o campo da imaginação. E a imaginação é um processo psicológico complexo extremamente importante para a gente poder vislumbrar outras formas de viver além do que está concretamente posto pelas condições materiais. Daí que a imaginação, ela também é a base para os processos de criação. E é justamente por meio da criação que a gente pode transformar a realidade, né? A gente é constituído nas relações sociais e históricas, mas a gente também está constituindo essas relações sociais e a própria história também em ato no momento que a gente está vivendo. Então, a atividade criativa e imaginativa provocada também por experiências estéticas, não só por elas, mas estou dando destaque aqui às artes, elas são fundamentais para a gente transcender o que está posto e criar novas formas e possibilidades de existência. Então, a gente não pode dizer que a arte em si ela é política, mas a experiência estética, né, o contato com as artes, essas experiências com as obras de arte, elas podem ensejar processos de mudanças pessoais e sociais que são importantes para a transformação social, né? Porque a experiência estética, ela tem a possibilidade de transformar pensamento e sensibilidade, potencializar a capacidade de libertação das condições de existência que levam à servidão, né? Isso porque as artes, elas provocam afetos diversos e elas também transformam afetos já existentes. Então, possibilita também que a gente compreenda, né, o que nos afeta e como nos afeta. Então destacando um pouco a experiência dos saraus nas periferias, que é um pouco do que eu venho estudando, né, tem possibilitado a transformação de afetos das pessoas, tanto em relação a si mesmo, quanto em relação à coletividade da qual fazem parte, quanto em relação aos seus territórios, né, ao ser da periferia, né, ao ser da quebrada, quanto em relação às suas histórias e às histórias de seus ancestrais.
né? Então, isso tem possibilitado essa transformação de afetos por meio dessas experiências estéticas, tem possibilitado uma subversão de uma subalternização histórica das pessoas viventes nas periferias, morros e favelas, e a compreensão de que isso não é natural, mas que sim foi forjado na nossa própria história para a manutenção de condições de exploração e de opressão que beneficia sobretudo a elite brasileira. Então, é uma compreensão que permite superar um fatalismo de que aquela condição é inerente à minha existência, mas que ela me foi colocada nessa situação, né? Então, as artes em geral, elas podem ser instrumentos poderosos na luta pela existência e têm sido amplamente utilizado e experimentado em processos e movimentos de resistência e afronta ao que está posto, né? Então, tem possibilitado a compreensão, as experiências estéticas nos saraus têm possibilitado a compreensão dos afetos, né, e pelos afetos da situação histórica conjuntural de sua classe social, né, das condições de exploração e opressão a que estão submetidos, e também o entendimento de quais são seus interesses e necessidades de forma a atuar de maneira organizada nos territórios para o alcance, né, para poder suprir as suas necessidades. Então, são movimentos auto-organizados, né, de resistência, que têm a linguagem artística ali muito como algo fundamental, como um direito humano, como eu coloquei, como uma necessidade para a existência humana, e que tem se organizado de forma solidária, em coletividade, né, reconhecendo a si e o ao outro, e afirmando essa potência da organização popular para construir outros mundos possíveis, né? E aí um entendimento de que quando a gente, por meio de experiências estéticas, a gente pode compreender afetos, né? E nesse processo de subversão dessa subalternização histórica que eu venho dizendo, também a possibilidade de investir em produção de afetos de alegria para aumentar essa potência de ação comum e buscar caminhos coletivos para a liberdade. Então, quando eu falo um pouco dessa experiência estética, é realmente da gente não relegar um deleite individual, mas como isso pode ter ensejar processos coletivos de mudança, que é algo que a gente vem observando em torno tanto dos movimentos de sarau mais atualmente, né, mas como de muitos movimentos de arte e cultura que têm ensejado inúmeras resistências históricas aqui no nosso país, né? Então, um pouco disso que eu queria comentar em relação aos processos de arte e algumas contribuições para pensar nós, enquanto psicólogas e psicólogos, né, que estamos aí atuando junto aos movimentos populares, às organizações coletivas e em inúmeros espaços, né, que a gente tenha muito pé no chão, sabendo-se, né, de que somos que falamos e produzimos desde a América Latina, né, de que a gente precisa exercer um movimento, né, e aproximações sensíveis e de corpo inteiro, né, bastante atento a esses processos de insurgência e de resistência dos povos, né, como forma de aprender junto com eles, né, e visibilizar esses processos, sempre se colocando num combate veemente às situações desumanizadoras que as pessoas estão submetidas aqui no contexto brasileiro e em vários lugares do mundo, né, sempre com essa humildade de aprender, né, os saberes populares e estando atento às lutas, né, construindo junto, né, colocando a mão na massa, mas sem querer protagonizar esses processos e sem reproduzir relações hierárquicas, né? Então, a gente tem muito a contribuir num movimento de veicular, de visibilizar, de fortalecer estratégias de resistência e de movimentos insurgentes, dispondo dos nossos saberes para a construção de práticas emancipatórias e não de práticas aprisionadoras. Então, acho que é um pouco isso que eu teria para contribuir. Espero que vocês se encontrem bem
e que a gente siga em luta, né, por um mundo sem exploração e sem opressão. É isso.